No entanto, também há boas notícias. Quando Lei Lin pensou em seus futuros desenvolvimentos, ele lentamente relaxou seus músculos. Bozain e os outros dois se juntaram no meio do caminho enquanto viajavam. Segundo Jaiden, Bozain até escondeu isso de sua família e da academia. O que significa dizer que a família Lilithel só saberia que Bozain estava morta, mas eles não faziam nenhuma ideia para onde ele tinha ido ou quem eram as pessoas que ele conhecera. Este é o melhor cenário possível quanto ao desaparecimento de Jaiden. Lei Lin não se incomodou com isso. Primeiro de tudo, Jaiden não foi morto por ele. Mesmo usando o Lee Detecting Spells e os tipos, ele não estava com medo. Em segundo lugar, Jaiden só tinha um professor Dorothy atrás dele. Sua formação era muito menor do que a das três grandes famílias. Apenas baseado no mentor de Lei Lin, o professor Croft, ele poderia lidar com esse problema. Lei Lin deu um olhar final ao penhasco, antes de se afastar e nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, dentro de uma fortaleza antiga, imponente e misteriosa, de um dos quartos, ouviu-se um grande rugido. Bozain está morta. A larva do parasita nele também não foi ativada. Raiva extrema foi detectada nessa voz, e ondas de sua voz reverberaram por todo o antigo castelo. No ar, havia até muitas ondas de energia vistas com o olho físico. Uma onda de energia horripilante irradiava continuamente da sala. Muitos mensageiros e criadas nos corredores imediatamente se ajoelharam no chão, seus corpos tremendo de medo. Chame Cleiter aqui. Se ele for incapaz de descobrir a verdade, vou puni-lo e mandá-lo para o confinamento dentro das minas ardentes por 100 anos. A atmosfera ficou sombria e o vento frio uivou. Não muito tempo depois, pingos de chuva bem respingaram no chão, dando uma sensação úmida e gelada. No entanto, Lei Lin estava de bom humor. Neste momento, ele estava dentro de uma caverna alimentando uma fogueira para o calor. Ele fechou os olhos e pensou no conteúdo da técnica de meditação de alto grau. Ele viu essa técnica de meditação de alto grau com a maior importância. Seu caminho no futuro seria significativamente determinado aqui. Além disso, a técnica de meditação de alto grau também tinha requisitos para os acólitos. Deve haver um certo padrão antes que eles possam cultivar nele. Lei Lin não queria arriscar sua vida apenas para obter algo que não podia usar. Depois de percorrer rapidamente o conteúdo, a dúvida encheu seu coração. Bruxo. É o mesmo que Branded Swordsman, um ramo dos antigos magos, né? Lei Lin se apoiou na parede de granito quente, sua mente continuamente classificando a informação que ele obteve da técnica de meditação de alto grau hoje. Kemoin Spopio. Este foi o nome da técnica de meditação de alto grau que Lei Lin herdou do grande Magus de Serrom. Antes das informações da técnica de meditação, havia várias outras notas que introduziram as existências de acólitos no passado antigo que haviam avançado para serem feiticeiros. Esses chamados Warlocks eram um tipo único de magos. Através de devorar, copular ou alguns outros métodos, eles obteriam a linhagem de poderosas criaturas mágicas ou mesmo a linhagem de criaturas de outro mundo. Além disso, eles continuamente usariam o poder interno. Tal como acontece com Branded Swordsman, Warlocks também eram um subtipo de magos antigos. De acordo com a introdução do grande Magus Serrom, ele era originalmente um Warlock Rank 4. Além disso, ele havia unificado toda a costa sul, deixando para trás muitas lendas imortais. Além disso, de acordo com as lendas, Warlocks têm um maior talento inato em conjuração e eles superaram completamente um Magus regular do mesmo nível. No entanto, se os Warlocks fossem tão fortes, eles controlariam a costa sul e não teriam muitas guildas mágicas por perto. Primeiro de tudo, Warlocks estão no caminho das linhagens. Juntamente com o passar do tempo e a reprodução de sementes, os descendentes desses bruxos frequentemente verão um desbaste de linhagem, perdendo o efeito de reposição das origens da linhagem.
Apenas este ponto por si só fez com que os Warlocks se tornassem poucos em números. Além disso, um grande número de Warlocks tinha uma doença extremamente problemática: emoções. O Magus World foi representado pelo raciocínio. No entanto, devido aos efeitos da linhagem, os Warlocks frequentemente sofrem de estados emocionais extremos e provavelmente chegam ao limite de qualquer emoção. Obviamente, tal disposição era difícil para os Warlocks sobreviverem por muito tempo neste Gazworld com a lei da selva. No entanto, o grande Magus de Serrum surgiu com um método para conter tal doença: a Poção da Serenidade. Quando um feiticeiro toma a Poção da Serenidade, eles acalmam seus nervos internos e retêm o traço de raciocínio de um mago. Além disso, sua força de vontade também lhes permitiria conter os efeitos emocionais da linhagem. No prefácio da técnica de meditação de alto grau, havia vários tipos de métodos para obter linhagem, o suficiente para Lei Lin escolher. Vendo isso, Lei Lin já havia decidido escolher o caminho das linhagens e se tornar um bruxo. Muito em breve, Lei Lin franziu a testa novamente. 3 níveis. Porque toda a técnica de meditação de alto grau tem apenas 3 níveis. Há partes faltantes óbvias na parte de trás de acordo com o que Lei Lin reuniu. A técnica de meditação de alto grau tem o efeito de elevar os níveis de magos. Ou seja, uma vez que um mago tenha completado a técnica de meditação desse nível, seu nível aumentará automaticamente. Não há necessidade de complementar com uma grande quantidade de recursos para a inovação, nem uso de modelos de construção de feitiços. Isso porque as técnicas de meditação de alto grau naturalmente formariam um encanto inato compatível e as inscreveriam constantemente com a meditação no mar de consciência mago. No entanto, a serpente gigante Kemoin só tinha 3 níveis. O que quer dizer que, mesmo que Lei Lin tivesse terminado o cultivo para isso, ele avançaria ao máximo de um Warlock Rank 3, um pouco mais poderoso do que um Magus de Rank 3. Era muito bom como na Costa Sul, Rank 3 magos eram existências extremamente poderosas, como a cabeça do farol da noite que tinha aquele cultivo. No entanto, Lei Lin estava um pouco descontente. Ele queria cultivar para o reino de um Magus Rank 9. Depois disso, Lei Lin se desdenhou um pouco. Até mesmo o Lord Great Magus Serrum era apenas um Warlock Rank 4. A distância até o Rank 9 é ainda maior do que aqui para a Via Láctea. Eu não deveria pedir muito. Afinal, isso pode garantir o meu caminho até um Warlock Rank 3. Se fosse para mim romper por conta própria, eu nem teria a confiança de me tornar um mago oficial. Além disso, o grande Magus Serrum era um Warlock Rank 4. O que significa dizer que o aluno de Kemoin tem uma última parte, só que requer que eu procure mais sobre isso. Lei Lin retomou sua mentalidade normal e olhou para a última parte da informação. Como esperado, havia algumas pistas vagas que apontavam para o continente central. Lei Lin nunca tinha ouvido falar do continente central antes. No entanto, no livro da serpente gigante, havia descrições disso. Parecia ser um paraíso para os magos oficiais. Não apenas a extensão da área, mas também havia uma quantidade abundante de recursos. Só que para entrar no continente central a partir da costa sul, era necessário muito trekking sobre domínios perigosos. Se alguém não fosse um mago oficial, ele definitivamente morreria. Lei Lin memorizou a informação e decidiu que ele teria que ir lá no futuro para procurar pistas sobre o aluno de Kemoin no futuro. No final da técnica de meditação, havia uma sentença profunda: todos aqueles que andam no caminho das linhagens acabarão sendo algemados pela própria linhagem sanguínea, de alguma forma, sem saber porquê. Lei Lin sentiu que ouviu um suspiro distante, mas poderia ter sido uma alucinação. No entanto, essas palavras ainda lançam uma nuvem sinistra sobre sua cabeça. Lei Lin permaneceu em silêncio, a luz azul piscando em seus olhos, antes de retomar seu estado original muito em breve.
Parece que há alguma falha em se tornar um Warlock. No entanto, este é um problema que eu teria que enfrentar depois de um Warlock Rank 3. Eu sou apenas um acólito humilde agora mesmo sem muita confiança para avançar para um mago oficial. Mesmo no final, se o caminho de um feiticeiro não me permitir avançar mais, posso procurar outros métodos. Naquela época, eu tenho pelo menos a força de um mago oficial. Por enquanto, com a força de um acólito, não há chance de obter outra técnica de meditação de alto nível. Vários pensamentos surgiram em seu cérebro e os olhos de Lei-Lin gradualmente brilharam em resolução. Para cultivar na aluna de Kemoin, é preciso primeiro ter a linhagem da serpente gigante de Kemoin ou uma subespécie dela. Lei-Lin começou a refletir sobre os problemas de seu caminho. Serpente gigante de Kemoin é um tipo de criatura antiga. Existem registros dele no Ayahuasca. Quanto às duas subespécies, eu já vi duas delas antes. A serpente enorme Manquestri e a serpente Orrala negra do aluno de Kemoin que o grande mago de Serrome cultivara. Parecia que ele era um bruxo que tinha a linhagem da serpente Kemoin gigante. Enquanto ele nutria várias espécies de cobras, ele preferia usar mecanismos de defesa ou emboscada com cobras, então era completamente compreensível. Lei-Lin ponderou e retirou-se muitas vezes de seu saco uma dúzia de pedras cor de sangue e um coração congelado. Essas rochas sanguíneas eram a essência de todo o sangue da serpente Orrala negra coletada por Lei-Lin. Quanto a seu coração, quando Lei-Lin estava fugindo dos jardins de Ilan, ele já havia colhido o precioso ingrediente do cadáver da serpente Orrala negra. De acordo com os registros da técnica de meditação de alto grau, eu posso usar essa essência e obter a linhagem da serpente de Black Orral. Um adulto Black Orral Snack era uma criatura que poderia rivalizar com a existência de um magus de nível 3, por isso, preenchia as necessidades de Lei-Lin completamente. Talvez, o grande mago Serrome tenha mantido a cobra Orral negra na caverna para permitir que seu herdeiro usasse sua linhagem. No entanto, naturalmente a ambição de Lei-Lin não estava apenas lá. Embora a cobra Orral negra não seja ruim, ela só tem um traço da linhagem da serpente gigante de Kemoin. Talvez eu possa purificar a linhagem Black Orral Snack e obter a verdadeira linhagem antiga. Os olhos de Lei-Lin vomitaram fogo. Como os Warlocks tinham que usar constantemente o poder das linhagens, era melhor transplantar uma linhagem mais forte desde o início. Lei-Lin apenas pensou um pouco, e seus desejos internos começaram a ferver. Ayahuasca. Estabeleça uma missão. Calcule a chance de obter uma linhagem antiga da linhagem da serpente negra. BIP. Missão estabelecendo. Começando a análise, o voz de Chipsou, cumprindo lealmente seus deveres. Sangue de digitalização obtido. Composição: essência pura. 78,8%. Nutrientes: 11,3%. Bactérias altamente ativas: 2,14%. Impurezas inúteis. Um fluxo de informações da essência do sangue se transformou em um gráfico e apareceu na frente de Lei-Lin. Lei-Lin, que teve o iChip, teve a vantagem natural neste campo.